Irmão, eu preciso te contar. A gente está em Goiânia. Irmão, essa não é a terra só da pamonha, do piqui, não, irmão. É a terra de gente incendiada pela presença de Jesus. Eu quero convidar você. Começa hoje uma série chamada Novos Caminhos. E a primeira mensagem é sobre mudança de mentalidade. Algumas coisas vão acontecer com você até o final dessa palavra. A primeira coisa, você vai ser obrigado a romper com uma mentalidade antiga. A segunda coisa, vai nascer uma nova mentalidade dentro de você. E a terceira coisa, o Senhor vai derramar um vinho novo sobre você. Então, meu lindo, a gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir uma coisa antes da gente começar. Curte o vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, irmão. A gente está chegando a quase 10 milhões de inscritos. E sabe, é sobre Jesus. É o nome dele que aparece, que vai mais longe. Glória a Deus por isso. E por falar em palavra, mensagem, vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 37, diz o seguinte: E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. De contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. Meu lindo, eu preciso chamar a atenção sua para algumas coisas logo nesse começo. A primeira delas é que quando o vinho é deitado ou colocado dentro de um odre velho, o que a Bíblia vai dizer é que o odre se rompe. Mas ele não fala do vinho que cai no chão. Ele só diz que quando o vinho novo é colocado no odre velho, o odre velho se destrói. Só que quando a Bíblia fala do odre novo, a Bíblia fala dos dois. Os dois são preservados, o odre e o vinho. Eu quero ser bem prático com você. Nós estamos em 2024. Essa é a primeira série do ano e eu estou muito feliz de ser aqui. E eu vou te contar um negócio. Quando estava terminando o ano de 2023, eu tinha todas as mensagens para 2024 de todas as séries. Sabe o que é isso? A gente está falando de cerca de 80 mensagens prontas para ser gravadas. E quando chegou no final do ano, o Senhor falou no meu espírito: deleta tudo. Aí, irmão, eu sou humano. Senhor, não é da carne, não é de mim. Isso é de mim, é do meu nome. Assim diz eu mesmo. Irmão, e aquela voz insistiu dentro do meu espírito. E o Senhor falou comigo: eu vou te dar uma mensagem, que é a mensagem da virada de ano. E depois você não vai ter mais nenhuma mensagem, até eu trazer algo novo para você. Não, meu lindo, eu quero que você entenda. Existe algo novo de Deus sobre você, sobre nós. E esse ano não vai ser natural, esse ano vai ser sobrenatural. Vai ser o ano do favor do Senhor derramado sobre a sua casa, sobre as nossas famílias. E nós vamos experimentar do favor do Senhor. Agora, qual é a questão?
Para o vinho novo ser derramado, o odre precisa ser substituído. Porque não adianta o Senhor derramar algo sobre nós se o casco não estiver pronto. Sabe o que é interessante? Você pesquisa um pouco, coisa rápida de pesquisa, você já descobre que o odre, quando ele envelhece, ele rechaça, assim, ele resseca. Então, quando o vinho é colocado dentro, o vinho é um organismo vivo, ele continua em fermentação a vida toda. Então, o odre, quando é velho, ele não tem mais elasticidade, ele seca. Por isso que rompe. Não rompe pelo peso do vinho, mas pelo que ele causa dentro do odre. Agora, quando o odre é novo, o odre se adapta. Você está entendendo? O odre expande. O odre não rompe. E nem o vinho, nem o odre são desperdiçados. E isso tem algo muito poderoso para nos ensinar. Porque o nosso maior problema não é o que Deus vai fazer, é se nós estamos preparados e cremos o que Ele pode fazer. Veja, vou ser sincero com você, irmão. O dia que você for pai, você vai entender. O maior desafio de um pai é não dar tudo o que o filho pede. Mas se fosse por nossa vontade, a gente daria tudo. Meu amor é limitado. Imagina o amor de Deus sobre nós. Imagina o quanto Ele quer abençoar você. Imagina o quanto Ele quer cuidar da sua casa. Imagina o quanto Ele quer prosperar você, a sua família. O quanto Ele quer mexer no teu coração. Imagina, é muito maior do que você acredita. E esse é o problema. A gente não acredita. Porque a nossa mentalidade, ela é colocada dentro de uma caixa. E por muitas vezes essa caixa é mais apertada do que deveria. Então tem muita gente que vive o evangelho não baseado na Bíblia, mas baseado em uma religiosidade que não é bíblica. Vive um evangelho de prisão, não é de liberdade. Vive um evangelho onde uma igreja é maior do que a outra, onde um é mais importante do que o outro. Não, irmão, o evangelho nos coloca lado a lado. O evangelho tira as barreiras, o evangelho tira os degraus. Só existe um que está no degrau acima de todos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só que isso vai produzindo dentro de nós uma mentalidade. Então a gente acha que Deus não quer fazer, a gente acha que Deus não pode, a gente acha que é demais para a gente acha que algumas coisas a gente não precisa mesmo. E não é nem porque a gente não precisa, porque como a gente acredita que nunca vai ter, ou que nunca vai viver, a gente diz besteira. Sabe quando você vê alguém vivendo algo extraordinário, e você diz assim: se eu tivesse o dinheiro que ela tem, eu não iria. Iria sim. Viveria sim. O seu problema não é nem o dinheiro, é a mentalidade. Porque a nossa mentalidade condiciona a nossa existência. E como você prova isso biblicamente? Veja, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo uma manifestação de Jesus que mudou a vida de 12 homens. Um se perde no caminho, porque conheceu Jesus, mas não deixou ser transformado por Ele de maneira completa. Mas permanecem os 11, e eles dão sequência ao trabalho de Jesus. E o que me interessa quando termino os evangelhos é o que acontece com a igreja, é o que acontece com o movimento que Jesus criou. E o movimento depois de Jesus continuou, cresceu. Nós estamos em 2024, ele ainda é o nome mais importante do mundo. Ninguém é maior, ninguém chega perto, ninguém se compara a ele. A honra, a glória, o louvor, é tudo dele. Agora, veja bem, quando você vê em Atos dos Apóstolos, você vê que os milagres continuam. Jesus foi embora, mas os milagres permanecem. Jesus foi embora, mas a multiplicação continua. Jesus foi embora, o cego ainda consegue ver. O Senhor foi embora, mas o surdo volta a ouvir. O Senhor foi embora, mas aquele que era miserável, o Senhor coloca no lugar de honra. Porque Ele não foi embora do jeito que a gente acredita. Ele foi preparar o nosso lugar.
e deixou conosco o Espírito Santo. Você entende? O Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, nosso paracleto, nosso ajudador, aquele que convence quando a gente está tomando uma decisão errada, do pecado, da justiça e do juízo. Mas veja bem, a Bíblia vai contar a história de um garoto, de um rapaz que é coxo, em Atos capítulo 3. Esse rapaz que é coxo, ele ficava na porta todos os dias. E aí você vai observar o que a Bíblia narra. Quem conta diz: olha, esse rapaz que era coxo era levado à porta todos os dias, e nessa porta ele pedia esmolas. Então imagina a cena comigo. Um jovem rapaz que tem uma deficiência que não é uma limitação completa, é uma pequena limitação, mas não é completa. Ele está na porta porque é levado para aquele lugar todos os dias, e a maior expectativa que ele tem é que o copinho dele se encha de esmola. Quem pede esmola normalmente ou levanta a mão ou levanta algum elemento para que seja preenchido. Então a expectativa do paralítico, do coxo, não é andar. O coxo nem passa pela cabeça dele que um dia ele pode andar direito. Não passa pela cabeça do coxo que ele pode encontrar alguém cheio de Deus no caminho, que mude a história dele. Por quê? Porque ele não tem como sonhar isso. Porque a mentalidade dele é de paralítico, por mais que seja coxo. E a nossa mentalidade, ela declara muito sobre nós. Ela explica muito sobre o que você vive, sobre a maneira que você fala, sobre como você se relaciona. Então quando eu olho para o paralítico, e eu vou sempre dizer o coxo, mas para você entender que a mentalidade dele é de paralítico, você percebe que a disposição dele está limitada a um copo pequeno. O que isso implica? Simples. Aquilo que eu busco é aquilo que eu encontro. E quando a minha limitação ela é alimentada, fica ainda pior, porque a gente vai viver uma vida inteira tendo todo o favor de Deus para desfrutar e vivendo 1% de toda a graça e misericórdia de Deus derramada sobre nós. Eu vou ser mais claro, você poderia viver uma vida extraordinária, e é você que escolhe que seja ordinário. Veja, o pedido dele é: dá uma esmola por favor. A medida do copo é a medida da mentalidade, é o que ele vive, é o que ele acredita, e é isso que ele pede. Aliás, esse negócio de pedir é uma coisa da nossa vida, né? Toda a vida é assim. Eu não sei você quando ora, e se ora, ou quando, porque normalmente a gente só ora quando está dando tudo errado. Sim ou não? Opa, anjos pousaram nesse lugar. Seja sincero, quando a nossa oração fica mais intensa? Quando as coisas estão dando errado. Agora, olha que interessante. Quando a gente ora, a gente sempre pede muito mais do que agradece. Porque como a gente chega na presença de Deus no dia da crise, a gente esquece de todo o favor que já foi derramado sobre a nossa casa. Então a gente dobra os joelhos e a gente diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, abençoa meu marido, que ele tome banho mais de uma vez por semana. Jesus, oh meu Deus, olha aí, não glorifica ainda não. Vai que teu marido vê no vídeo depois. Aí você diz: Jesus, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Só que tudo que a gente pede está condicionado àquilo que a gente acredita. Você entende que a nossa mentalidade, ela, ao mesmo tempo que declara, ela limita. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu tinha 26 anos, eu vim pregar em Goiânia. E eu vim pregar em Goiânia numa pequena igreja. E eu me lembro que era período de carnaval e me levaram naquele congresso que acontece na arena de Goiânia Arena. E aí eu entrei naquele lugar e eu não ia pregar, mas eu olhei aquilo e disse: que é isso? Dentro de mim, nunca eu vou pregar num lugar desse. Por quê? Porque eu fui criado dentro de um contexto pequeno. E aí eu até me escandalizava quando eu ia nesse lugar que tinha muita gente e dizia: nossa, é mais frio, né? Prefiro um lugar pequenininho, a gente se sente melhor. Irmão, mentalidade.
Só como Deus vai mudando a nossa mentalidade, e o odre vai sendo preenchido, o odre novo vai sendo derramado, vinho novo, você vai expandindo a visão. Só que a gente precisa primeiro de Jesus. Irmão, não tem como sonhar grande sem ter Jesus. Não tem a possibilidade de você ter planos sobrenaturais se Jesus não for a fonte deles. Não tem como você viver algo sobrenatural se Jesus não tiver na receita, meu lindo. Se Jesus não tiver, vai ser natural, vai ser pequeno, vai ser limitado. Agora, se Ele tiver, vai ser a melhor versão, vai ser a melhor história, vai ser o sobrenatural. A mudança de mentalidade faz isso aqui. Você acostumou a pedir, a pedir, a pedir. Quando você muda a mentalidade, você troca a petição pela graça de agradecer. Ao invés de você começar dizendo: Jesus, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu preciso que o Senhor coloque a mão aqui, a gente diz assim: Jesus, muito obrigado porque a tua presença me alcançou, muito obrigado porque o teu amor mudou a minha história. E aí aquilo que eu quero pedir, ao invés de eu pedir, eu agradeço como se Deus já estivesse fazendo. Senhor, eu agradeço porque o Senhor já está cuidando do meu casamento. Senhor, eu agradeço, eu celebro o teu nome porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha família, e estações novas estão vindo. E aí você vai declarando no nome de Jesus, e aquilo que você acreditava ser limitado vai perdendo os limites, e quando menos você esperar, aquilo que era grande para você vai se tornar pequeno. Entenda isso, lindo. É sobre expandir, é sobre preparar o coração, é sobre tirar as amarras, é sobre tirar as identidades perdidas que temos. Quantos de nós não vivem uma vida com Jesus deliciosa? Eu vou falar para você o que é uma vida deliciosa com Jesus. É uma vida que não precisa de liturgia. Em qualquer lugar você sente a presença dEle, você ama a presença dEle, então você sente. Você não precisa de uma rotina perfeita, mas você precisa de um fluir do Espírito. Então você ora de dia, de manhã, de tarde, de noite. Você está lavando a louça, você está dizendo: Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. E a presença de Deus se manifesta. Mas tem gente que condiciona a vida com Jesus a uma experiência semanal, e isso é mentalidade. Nós vamos sendo cerceados, vamos acreditando coisas sobre nós, então a gente não prospera, a gente não evolui, os nossos relacionamentos são os mesmos, os lugares que frequentamos são os mesmos, e a gente não muda nem de chinelo. É estranho conversar com alguém 10 anos depois e ele está vivendo a mesma coisa. É estranho você conversar com alguém e ele ainda ter notícia ruim para te contar. É estranho você encontrar uma pessoa de maneira periódica, uma vez por ano, e toda vez que você encontra, tem uma notícia ruim para contar. Eu tenho um amigo meu, que eu falei para ele: ano que vem, se você me contar mais uma notícia triste, nós não vamos ser mais amigos. Ele ficou assim: como assim? Meu lindo, ou você muda de vida, ou você melhora as coisas, ou você muda a sua maneira de olhar e para de reclamar e começa a celebrar o que Jesus já está fazendo, ou você vai permanecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E ele com o olho regalado. E eu falei: lindo, eu estou seguindo em frente, eu estou indo para onde Deus deseja. 2023 foi incrível, mas 2024 vai ser melhor. Você entende? Quando Jesus entra de verdade dentro de nós, a nossa mentalidade é mudada. A gente começa a viver um negócio assim de... Pra gente antes estava tudo bom, só que daí a gente experimenta uma outra coisa. E aí existe uma máxima que paladar não retrocede, certo? Então a gente experimenta um outro degrauzinho. Alguém vem e diz assim: ei, faz isso não, hein? Tem gente que queria estudar e não estudou porque alguém falou que ia se desviar. Teve gente que queria comprar um carro melhor e outro disse que não era para comprar porque ele ia escandalizar outra pessoa. Teve gente que disse que ia casar e alguém frustrado disse: não casa. E ele não casou e está vivendo uma vida triste, porque foi preso pela mentalidade de outrem, mesmo querendo romper.
E esse é o problema. Às vezes, pessoas que nós amamos, veja bem, pessoas que amamos muito, são responsáveis para que a nossa mentalidade não mude. Ao mesmo tempo que nos amam e cuidam de nós, fazem com que a nossa mentalidade siga igual. Os mesmos padrões, as mesmas falas, as mesmas conversas. É como se eu quisesse soltar do copo da esmola e o meu irmão, amigo, parente pegasse o copo do chão e devolvesse, e dizendo: eu te ajudei. Entende? Mentalidade. Quando a Bíblia diz que Pedro e João estão chegando, olham para o coxo, e a primeira coisa que eles dizem é: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Não, 10 aleluia. Eu vou dizer de novo: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Aleluia. E sabe, a esmola faz ele permanecer na porta, mas o que Pedro e João têm para ele, liberta ele da porta, liberta ele do copo da esmola. Oh, lindo, você não pegou, eu vou melhorar. Lindo, o Deus que você serve liberta você. Ele muda a tua história, Ele liberta você do teu passado, Ele liberta você das prisões, Ele liberta você. Prisões emocionais vão embora, sabe, passados apagados, sepultados, perdoados, liberados. Quando Ele chega, é uma metanoia que acontece dentro de nós. Então veja, quando Pedro e João diz isso, eu imagino o paralítico aqui, o coxo, né? Aí o Pedro: dessa vez vai ser diferente. Baixa o copo. Agora levanta a mão. Aleluia. Ei, irmão, baixa o copo, levanta a mão. Eu vou falar uma coisa para você que eu falo para os meus filhos, porque eu posso produzir uma identidade presa nos meus filhos também, sabe? Quando eu era garoto, eu vi muitas coisas. Eu vi que eu nunca ia viajar para fora. Meu pai dizia que eu nunca ia ter um ar-condicionado. Meu pai dizia muita palavra de maldição. Meu pai não dizia que me amava. Meu pai não pedia perdão. Meu pai não dava parabéns quando eu fazia aniversário. Eu carreguei muito tempo esse peso, hoje não é mais. Foi perdoado. Mas sabe, os meus filhos experimentam de outra coisa. Eu falo para meus filhos toda hora: eu te amo, tu é o amor da minha vida. Eu ligo para meus filhos, eles dizem que me amam, eles dizem que estão com saudade. Eu ligo para o meu filho agora do meio, Noah, que é o mais dramático. Ele olha para mim e diz: pai, estou com saudade infinita do pai. Eu acabei de sair hoje de manhã, mas ele já está dizendo que ele está com saudade infinita. Enquanto isso, a Serena me ignora às vezes, porque ela sabe do valor dela. Ela diz: eu não preciso te agradar. Aí tem o João, que é mais calmo, que é um lord, que é um gentleman. Ele diz: oi, pai. Eu espero ele desenvolver. Aí ele fala: posso te falar uma coisa? Irmão, é muito doido, cada um é diferente. Só que quando os dois vão dormir, os mais velhos que já entendem, eu digo para eles, eu oro sobre eles, depois eles oram, e aí eu digo: agora diz para o papai o que vocês são. Aí eles começam: amado, escolhido, talentoso. Irmão, vai indo, lindo, cheiroso. O meu pequenininho diz: criativo. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou tirando toda e qualquer possibilidade da mentalidade deles ser amarrada por contextos. Eu estou dizendo: vocês são maiores do que o papai, vocês vão mais longe do que o papai foi, vocês são Irmão, eu vou melhorar. Lindo. Quer mudar a mentalidade? Comece mudando a forma que você declara as coisas sobre você. Ao invés de você ficar depreciando: ai, porque comigo nada dá certo, declara sobre você. Diga comigo: eu sou abençoado, escolhido, amado, criativo, talentoso, cheio da presença de Deus. Se
você diz, logo você acredita. Exercite. Mas eu preciso terminar. O Pedro e João diz: levanta e anda, tomando pela mão direita. Levantaram. Aí, obrigado, irmão. Glória a Deus. O coxo está andando e todo... Irmão, levantaram. O coxo aqui, ó. O copo, não precisa mais do copo. A posição sua agora é diferente. O copo não vai mais fazer sentido andar com você. Agora a tua mentalidade é outra. O vinho a ser derramado é completamente diferente. Só que, irmão, ele ainda não está andando, ele só está de pé. Aí o Pedro e João seguram nele, esperam firmar os arteiros. Deixa eu parafrasear com a realidade que estamos inseridos. Eles estão dando tempo para a mentalidade dele mudar. A mentalidade dele antes era de alguém que ficava sentado o dia todo. Agora a mentalidade dele é de alguém que vai estar de pé. Vamos esperar. Aí quando ele firma, Pedro e João soltam ele e ele começa a pular de alegria. Ele começa a pular de alegria, ele começa a celebrar. Ele era um coxo, agora ele é um ex-coxo. Ele era a carência do milagre, agora ele é o testemunho de um milagre. Irmão, mas lembra, tudo começou com: abaixa o copo, estende a mão. Deixa o Senhor fazer algo novo na sua vida esse ano, meu lindo. Tira aquilo tudo que te limita. Tira todas as visões equivocadas sobre o teu futuro. Tira as palavras de maldição, de jogo. Tira tudo que você ouviu na tua infância. Abandona tudo, deixa para trás e diz: Deus, enche com algo novo. Aleluia. Eu não quero viver o fruto do que viveram. Eu quero viver o fruto do teu favor e da tua vontade. E é dessa forma que, quando a nossa mentalidade muda, a gente acessa o favor de Deus de uma maneira sobrenatural. As coisas vão ficando estranhas. Quando você vê, você está num lugar que sonhou a vida toda. Quando você percebe, você está entrando por uma igreja. Irmão, quando você percebe, a maternidade está acontecendo. Quando você percebe, a promoção do trabalho está vindo. Quando você percebe, a sua vida mudou. E você diz: meu Deus, como foi que eu consegui viver sem isso aqui? E glória a Jesus por isso. E eu quero declarar sobre a sua vida 2024. Vai ser um ano que Deus vai mudar todo o teu ecossistema. Deus vai mudar toda a tua história. Deus vai mudar toda tudo que te cerca. Deus vai tirar coisas específicas e trazer coisas novas. Aqueles que são responsáveis pela tua prisão terão a chave tirada da mão deles, e eles não vão conseguir mais se paralisar. Irmão, eu creio no nome de Jesus, 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Amém? Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. Aleluia. Jesus, tu é maravilhoso. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nos esconderemos se o Senhor está em todos os lugares? Senhor, nós não sabemos viver longe da tua presença, mas a gente não quer viver 1% dela. A gente quer viver a plenitude do teu reino na terra. A gente quer desfrutar do teu favor. A gente quer viver uma vida de devoção. A gente quer sentir a tua presença em todo lugar. Não é mais sobre uma prisão, Jesus, é sobre aquilo que a tua palavra diz. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Em nome de Jesus, amém.